Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Irmãs em Sião. Eu sou Richelle Mordecai e eu estou aqui com a minha querida Beatriz Cunha, que já foi sister, e ela vai estar como co-host minha desse podcast hoje. A nossa discussão de hoje vai ser sobre o discurso titulado Saber Quem Realmente Somos, do elder Brick V. Iyer, dos 70. O nosso podcast é focalizado em discursos da última sessão da Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e isso é uma conversa entre amigas, opiniões nossas, e em nenhum momento deve ser considerado opiniões oficiais da igreja. Fala um pouquinho de você. Quando a gente se conheceu, você estava tão novinha, com aquela carinha de criança de uns 4 anos atrás. Fala um pouquinho da sua história de ser missionária. Então, eu tive uma missão de hora em Utah, com o presidente Evanson, né? Foi incrível a minha missão. Eu servi em português, inglês e espanhol, então eu tive essa oportunidade de servir com diversos tipos de pessoas, aprender culturas diferentes, né? E foi incrível, assim, incrível servir aqui em Utah. Às vezes a gente pensa, né, que a igreja aqui em Utah é um pouco focada, né, nos membros, mas também é muito focada também nas pessoas que vêm de outros países, né, para aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu tive muitas oportunidades de ensinar pessoas que nem conheciam Jesus Cristo, né, muitas pessoas que vieram também da selva, né, andando, caminhando de outros países. Então ter essa oportunidade de ser o ponto de referência do Salvador com elas foi o que me mudou mesmo, que fez minha missão tão especial. Então... E fala um pouquinho mais de você, assim, sua família brasileira, você Sim. foi criada no Texas. Conta um pouquinho da sua história, com quantos anos você veio para cá, de onde você é do Brasil. Conta um pouquinho. Sim, então eu vim do Brasil quando eu tinha 14 anos. Eu sou de Salvador, né? Bahia. Meu pai foi transferido pelo trabalho dele, a gente foi para Michigan primeiramente, né? Ficamos lá por 4 anos, então eu fiz todo o meu high school lá. Depois a gente foi para o Texas, que ele foi transferido novamente, né? Minha mãe também tem uma deficiência autoimune, então o frio estava afetando muito ela, então a gente decidiu se mudar para o Texas para ajudar também nessa questão, né, da saúde dela. E foi a melhor decisão que a gente fez. Texas é muito bom. É maravilhoso, tem tudo para fazer no Texas, assim, o clima é maravilhoso, tem praia. Então foi bem parecido com o que a gente está acostumado em Salvador. Não, por favor, não, porque Troncoso e Galveston não são a mesma coisa. Não são. Atrás de Galveston é preta, né, assim, marrom, assim, mas o clima é um pouquinho assim parecido, então... Entendi, isso é bem legal, Aí agora eu tô na faculdade, fazendo pré-medicina, que é um pouquinho diferente do Brasil, né, não dá pra fazer medicina já direto. Aqui é pro pessoal que não sabe o que é da vida, então exatamente. tempo. Sim, então tô fazendo pré-medicina agora, tô aqui em Utah, minha família tá no Texas, e tô trabalhando, e tá sendo curtindo a vida. Curtindo. E é bom também, porque assim, eu tenho registros de que eu te conheço, porque quando você virar uma médica famosa e eu te mandar mensagem no Messenger, você fingir que não me conhece, já sabe. Eu vou ter como provar. Tem até o vídeo agora também, né? Na verdade, tem até o vídeo, tá vendo, sério? E vamos começar então um pouquinho de por que você escolheu esse discurso. Bom, eu adoro conversar sobre quem nós somos, né? Esse é o tópico do discurso, saber nossa identidade divina. E eu acho que no mundo que a gente vive hoje, as pessoas, elas estão muito perdidas, né? Elas não sabem onde procurar a verdade, onde procurar saber quem elas são realmente. Então, quando eu tava lendo esse discurso, eu falei, não, isso é perfeito. Porque eu acho que a gente tá começando o ano de 2026, né? Estamos tentando inspirar as pessoas a serem melhores, a encontrarem quem elas são, no Evangelho de Jesus Cristo, principalmente. E eu falei, tipo assim, não, isso aqui vai ser bom. Isso é bom, isso é bom. O que eu acho legal é que a mensagem central do discurso é que nossa vida muda completamente quando a gente entende quem a gente realmente é. E nós somos filhos e filhas do Pai Celestial. E esse entendimento, ele tem que transformar a maneira de como a gente vê os nossos erros, os nossos desafios e os nossos relacionamentos. E ele também mostra que o adversário tenta nos rotular pelas nossas fraquezas. Exato. Eu estava tendo uma conversa com meu marido ontem e eu falei assim, eu estava passando por determinados problemas, eu falei assim, coitado do Pai Celestial, isso daí não é nem BO dele comigo, ele tem que resolver, porque isso foi criado pela maneira com que eu fui criada, exposta à vida, mas o Pai Celestial nunca me tratou dessa maneira. O Pai Celestial, a gente estava falando sobre promessas, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de confiar de que o Pai Celestial vai cumprir o que ele me prometeu. É triste, mas essa é a minha verdade. Não, essa não é a minha verdade. Essa é a verdade de como eu me sinto. E eu vejo isso porque na minha vida, muitas pessoas fizeram promessas para mim e elas estavam sempre esperando eu cometer um errozinho para falar assim, tá vendo? Não te dei o que eu disse que eu ia te dar por causa desse errozinho.
o que me faz ter um relacionamento um pouco delicado com o Pai Celestial. Onde tem momentos na minha vida onde eu falo assim, tá tudo perdido, ele não vai me dar nada, porque eu não fui perfeita, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. E aí teve uma experiência muito doce que aconteceu, eu acho que eu já comentei num outro podcast, mas eu não sei se eu comentei com você. Onde, conversando com meu marido revoltado comigo, assim, poxa, você não tem fé depois de tudo que o Senhor te falou? E veio um pensamento na minha cabeça, e esse pensamento meu marido escreveu na hora no texto, que foi, você não tem falta de fé, você tem um excesso de trauma. Nossa! E pra mim foi um bálsamo. Com certeza. Que o Pai Celestial falou assim pra mim, eu não tô dizendo que você não tem fé, é que o seu excesso de trauma é tão grande. E esse discurso me ajudou exatamente nisso, de saber quem a gente realmente é. Como você vê essa coisa de que a identidade, de saber que você é filha de Deus, muda tudo na sua vida? Eu acho que quando eu volto pra missão, né, pensando nos dias da missão, quando a gente ensinava as pessoas, o primeiro princípio que a gente ensinava era sobre isso, né? Como o amor do Pai Celestial é na vida delas, como ele pode ser aumentado, né? E quem eles realmente são. Então eu acho que sabendo quem nós somos, a gente consegue entender, né, como a gente tem que tratar outras pessoas, como a gente tem que se portar nesse mundo, né? O que a gente veio aqui pra fazer. Porque eu acho que o problema de muitas pessoas, como você estava falando dessa experiência, é que elas esperam tirar satisfação de experiências que outras pessoas passam ou que elas passam por outras pessoas também. Então eu fico pensando que essa identidade divina, né, o propósito da gente entender isso, ela muda quando a gente realmente entende quem Deus é, né? Quando a gente entende quem Deus é, quando a gente entende a relação que Deus tem com nós, eu falo nos outros, em espanhol. Quando a gente entende a relação que Deus tem com a gente consegue ver uma perspectiva de vida muito maior, né? Uma perspectiva eterna. Porque eu converso com muitos amigos também que passam por alguns problemas mentais, né? Algumas mental health diseases. E eles sofrem muito com isso, de não entender, não ver um propósito na vida deles, não ver um futuro. E eu acho que se todas as pessoas entendessem, né, o amor do Pai Celestial na vida delas, quão grande é, né? Que as coisas que elas passaram não definem quem elas são, a vida de muitas pessoas seria muito melhor, né? O mundo seria um lugar melhor, porque as pessoas tratariam as outras com amor também. Porque quando a gente sente o amor do Pai Celestial, a gente quer transmitir para outras pessoas. Então tudo começa para mim, na minha mente, com essa identidade divina. Se você sabe quem você é, se você sabe de onde você veio, então você consegue, né, transbordar o mundo com essa mesma identidade, né? E começa tudo de você. E é muito interessante porque, assim, eu nunca fui apegada, assim, missionária. E você, assim, eu bati o olho em você e falei, gente, eu gosto dessa menina. E o que eu acho disso, voltando para o tempo que eu te conheci como missionária, você irradiava essa luz. E as pessoas gravitavam por você, sabe? Eu te via na igreja, eu queria falar com você. Então, assim, e não tô falando para ninguém fazer isso, tá? De você evitar as sisters, mas tipo assim, quando Sister Cunha apareceu, eu falei, não, Sister Cunha pode vir lá em casa. Eu vinha mesmo. Quem estiver com ela pode vir junto também. Então, assim, você realmente, essa confiança de saber quem você é, pôde fazer diferença na sua missão. Como que você vê, assim, essa ideia de que o adversário, ele quer redefinir a gente pelos nossos erros? Quando a gente pensa na vida pré-mortal, tinha 3 pessoas que conheciam a gente perfeitamente. O Pai Celestial, Jesus Cristo e Satanás, né? E como ele conhece a gente perfeitamente, ele quer fazer de tudo para que a gente não volte para a presença do Pai Celestial, porque ele não pode. Então não é que ele tem um ódio pela gente, ele tem um ódio pela escolha que a gente fez. E por essa escolha, ele quer tirar essa oportunidade que a gente tem de voltar para a presença do Pai, porque ele não tem essa escolha mais. Então, né, por isso que ele tem esse desejo de entrar na mente das pessoas, né? Ele tem esse desejo de tirar a gente do caminho do Pai Celestial, porque ele não pode voltar, ele simplesmente não pode, né? Então, eu cresci, minha mãe sempre fala, minha mãe é bem brasileira, bem baiana assim mesmo, e ela é bem supersticiosa, né? O microfone. E ela sempre falava assim, tudo que você fala, tudo que você coloca pra fora, ele escuta, né? Ai, gente, você tá andando com Satanás do seu lado, posso não falar nada que Satanás tá do meu lado. E ela falava assim, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque ele não consegue escutar nossos pensamentos, ele não consegue saber o que a gente tá sentindo, né? Mas a partir do momento que a gente coloca pra fora aqueles pensamentos negativos, se torna real, né? Então é aí que ele vai querer pegar a gente naquela coisinha que a gente falou, que a gente tá sofrendo com, né? Ele tenta pegar ali no machucado. E ele vai trazer alguém, né? Infelizmente, ele usa pessoas para te tirarem do caminho. Perto da gente. São, porque elas escutam o que a gente tá falando.
E você sabe que é interessante sobre isso? Tem uma outra coisa que eu pensei também. Nunca na história do mundo a gente teve tanta gente vivendo que a gente pode falar assim, tem 1/3, eu vou tentar explicar isso direito. A gente sabe que no plano do Pai Celestial, 1/3 seguiu a Satanás. A gente não sabe quem desses 1/3 era amigo íntimo nosso. Exato. E aí agora a gente não sabe, às vezes, se tem tipo uns 5 daqueles minions de Satanás que eram amigos nossos ao nosso redor o tempo todo. Então, assim, entender quem a gente é para que a gente possa falar assim, não, essa ideia não é minha, esse pensamento não é meu, não é assim que eu penso, é assim que eu estou me sentindo, mas eu não sou definida pelos meus sentimentos, eu sou definida por quem eu sei que eu sou. Exatamente. Né? Exato. Outra pergunta, quando a gente olha assim, o que você acha que a gente pode aprender com a experiência de Moisés ao ele enfrentar Satanás, como foi falado no discurso? No discurso, né, ele tá falando da experiência de Moisés, quando ele acaba de entender a identidade dele, né, como filho de Deus. Então, Moisés, ele estava ali naquela vida que ele não sabia quem ele era, e que passa por muita gente, né? A gente passa muito tempo da nossa vida não sabendo a nossa identidade, né? A gente cresceu na igreja, mas pessoas que não às vezes a gente também não sabe. Eu falei assim, como que o Pai Celestial pode ser tão amoroso e falar pra mim, não é falta de fé, não, é só excesso de... Eu não entendo, assim. Não, tem vezes também que passa na minha vida e falo, nossa, o que tá acontecendo, né? E aí eu tenho que me lembrar, eu tenho que entrar nas escrituras e lembrar quem eu sou. E a experiência de Moisés é muito bonita, porque ele acaba de aprender, ele tá com um testemunho super forte, que ele sabe que ele é um filho de Deus, que ele é amado, o Senhor sabe o nome dele, né? E aí Satanás vem, tenta, né, atiçar ele ali para sair do caminho, né? Porque é assim que ele faz. A gente tá ali no nosso ponto alto, né? A gente tá amando o Senhor, a gente tá fazendo tudo certinho e ele vem tentar dar aquele rastão na gente. E é isso que ele tentou fazer com Moisés. Mas Moisés, ele ficou firme na fé dele, né? No testemunho que ele tinha, porque foi um testemunho criado de Jesus Cristo, né? Assim, a fundação dele estava ali certa. E ele vai falar, não, eu sou um filho de Deus, você não vai me pegar. E eu gosto daquela parte que ele fala assim, quem é você para eu te adorar? Porque eu tive que ser transformado para poder ficar na presença de Deus. E eu posso tolerar sua presença como de qualquer outra pessoa. Eu acho que Moisés também cutucou. Com certeza, Mas assim, eu acho que a nossa confiança, o que Moisés mostra é que quando a gente sabe quem a gente é, a gente vê o erro do que está acontecendo. Eu vi um reel recentemente, um jogador, esqueci o nome, de basquete, que o cara joga a bola para ele e na hora ele joga a bola de volta e fala assim, quando você sabe quem você é, você descobre o que está errado, e era a bola que estava errada, não era ele. Então, isso me mexeu muito, porque eu fui né, na minha vida, síndrome de impostora, eu nunca acho que eu sou boa o suficiente, eu nunca acho que eu estou fazendo o suficiente, e Moisés naquele momento pôde falar de uma maneira assim, quem é você? Eu tive que ser transformado porque eu não podia ficar na presença de Deus, sendo do jeito que eu sou, mas você não é ninguém, e eu consigo. Então, como que você viu na sua vida, tem assim, talvez uma história na sua vida onde você se encontrou com uma situação de dificuldade, onde você falou assim, não, eu sei quem eu sou. E como te ajudou a superar aquela dificuldade? Sim, na verdade, antes de ir para a missão, né, foi em 2022, eu estava me preparando totalmente para a missão, fiz a cirurgia do siso, né, fiz todos os exames médicos, estava toda preparada. Tem que tirar o siso para ir para a missão? Tem, os 4. Gente, e olha que meu filho não ia tirar agora eu já sei que é requerido para a missão. Continua. Assim, eles falam que não é requerido, né, mas é bom tirar, porque sempre tem problema, não sei o que é, sempre tem problema. Então a gente fica a dica para quem está fazendo, né, preparando para a missão, já fica sabendo. Tira os sisos. Aí você estava se preparando com isso tudo. Fiz toda a preparação, eu ficava já com o meu bispo, né, tava tudo certo para mandar. E eu tive um momento, assim, de ansiedade. Eu não sou uma pessoa que tem muita ansiedade, né? Assim, como você falou... Você é muito leve, cara. Você assim, a vida vai... Tá tudo maravilhoso, vai ficar tudo ótimo. Não, e é uma coisa que me manda risada. Ela fica assim, eu tenho raiva de você, porque eu sou muito positiva. Então, alguma coisa errada... É a sua personalidade do labrador em você, que eu já te falei. Seu labrador é assim... Exato. Então, assim, foi um momento, assim, muito estranho na minha vida, porque eu senti uma ansiedade muito grande e eu esqueci quem eu era. Foi o momento. Eu tava preparando pra missão e eu falei, não, como é que eu vou pra missão? Eu não tenho um testemunho da igreja. Eu não posso, eu não sou suficiente pra ensinar as pessoas. Foi um momento, assim, muito estranho na minha vida. Primeira vez que eu me senti assim. Cresci no evangelho, meu pai foi presidente de estaca, tudo. Então eu sempre tive um testemunho muito forte da igreja. Mas esse momento de ir pra missão foi o que eu, assim, empreendi. Eu falei, eu não vou, eu não posso, eu não consigo.
Eu lembro que eu passei meses e meses estudando as escrituras, eu não conseguia me achar, né? E eu estava muito chateada com o Senhor. Eu falei, Senhor, mas eu estou me preparando, por que você está fazendo isso comigo? Daí eu coloquei toda a culpa nele, né? E é muito difícil quando a gente volta para pensar nisso, a gente fala, nossa, o Senhor estava ali apoiando a gente o tempo todo e a gente colocando a culpa nele, né? E assim, eu orei muito, mas aí, uma experiência que eu tive, eu fui viajar para o Brasil para visitar algumas famílias que tem uma lá ainda, e eu conheci um amigo do meu primo, né? E esse amigo do meu primo, ele é ateu, não acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo, nem nada. Mas a gente tava tendo uma conversa um dia, né? Eu tava muito chateada ainda com o Senhor, e a gente tava tendo uma conversa e ele perguntou, me conta um pouco mais sobre o Evangelho. Uma pessoa que nunca acreditou em nada. Eu lembro de sentar na rede, assim, uma coisa bem brasileira, né? E eu abri meu olho assim e falei, o que eu vou falar pra ele, né? Aí o Senhor falou, fala o que você sabe. E eu fui, né, naquele momento, eu deixei um pouco do orgulho de lado, que eu tava com aquela raiva, né? Deixei o orgulho de lado e eu comecei a explicar pra ele, né, quem ele era. Então começou assim, eu comecei a falar pra ele quem ele era, quem eu acreditava que eu era também, e como isso mudava a minha vida, né, e o percurso da minha vida. E ele começou a perguntar sobre a missão, quando é que eu ia pra missão, e assim, isso mudou totalmente o pensamento que eu tinha naquele momento, né. E depois eu sentei de noite, eu fiz uma oração e agradeci ao Pai Celestial, né, e eu pedi desculpas também. Porque esse tempo todo eu tava esperando uma resposta, assim, magicamente que ia vir, mas na verdade o que faltava era eu prestar o testemunho, pra eu saber que eu tinha esse testemunho. Então, eu sei que nesses meses que eu tava sofrendo, né, porque foi muito triste pra mim sofrer, né, pensar que eu não tinha testemunho. Eu sei que o inimigo tava ali, né, tentando me tirar do caminho. Mas eu sei que o Pai Celestial, né, ele sempre tá ali. A mão dele sempre tá estendida. Uma das minhas fotos favoritas do Evangelho é aquela foto que ele tá estendendo a mão, né, pra dar na água, e eu lembro de olhar para aquela foto e eu ficava, gente, a mão tava ali sempre, eu não peguei a mão dele, né? Às vezes a gente cai, mas a gente tem que levantar. E a mão dele vai estar ali para ser aquela pessoa que vai levantar a gente. E foi isso que eu me senti naquele momento. Eu senti que ele realmente tinha me abraçado, me segurado e falado, sempre estive aqui. Você não estava sozinha, você só precisava abrir seus olhos e perceber. E você teve a oportunidade de falar. E você sabe que tem uma Exato. amiga minha que falou uma coisa interessante. Ela nem é da igreja. Ela falou que quando a gente sente uma coisa e a gente fala para os outros, é porque a gente está querendo dar a oportunidade daquela pessoa sentir para ser uma testemunha para a gente. Exato. E poder ajudar a gente a ficar mais forte naquilo que a gente sabe. E foi exatamente isso. Gente, Ele tá não vendo? se batizou, não fez nada, mas o momento que eu tive com Ele ajudou você. ele me ajudou. Isso mesmo, isso é muito, muito importante. Que foi a história toda, né, de quem és tu? Pois eu sou um filho de Deus. Como que a oração pode nos ajudar a lembrar quem a gente realmente é? Deixa eu mudar isso daqui para cá, que eu não quero que pegue no seu pescoço. Sabe que uma vez pegou no meu e ficou horrível? Ai, Maria. Olha, ficou uma, assim, gente, tudo aqui é ao vivo, então, né, então tá assim. Como que a oração já te ajudou a você relembrar de quem você realmente é? A oração é uma das coisas mais básicas do Evangelho, né? Quando a gente está falando com alguém também que não conhece o Evangelho, a gente fala, olha, vamos começar a orar, entender, né? Falar com o Pai Celestial. Quando a gente faz as orações, a gente realmente entende que temos uma conexão nossa com o Pai Celestial. Então, a gente escuta, a gente pergunta, e do outro lado, a gente também escuta, né? E ele também responde pra gente. Então, é uma comunicação de dois lados. Então, quando a gente tem essa comunicação de dois lados, a gente vai entendendo que o Pai Celestial conhece a gente pelo nome, ele sabe que a gente é, ele sabe que a gente está precisando, e ele sabe, né, naquele momento, que a gente está precisando saber que ele está conosco. Por isso que ele responde nossas orações de várias maneiras, cada pessoa tem seu jeito, né, de ter resposta. Mas quando a gente tem essas orações, né, com o Pai Celestial, a gente vai entendendo realmente essa natureza divina que a gente tem, porque a gente tem uma conexão com o divino, com o Pai Celestial. Então, eu acho que quando a gente realmente entende o poder da oração, quando a gente realmente começa a fazer as orações todos os dias, né, tentar ter aquela oração no coração, a gente consegue ver realmente que somos filhos de Deus, né, que Ele está ali conosco. É como uma conversa com o pai e com a mãe, né? Eu ligo pra minha mãe todo dia, eu falo com minha mãe todo dia, com meu pai, e a mesma coisa com o Pai Celestial. A gente está falando com o nosso Pai Celestial, e Ele está falando com os filhos dele. Então, acho que é assim que começa, né, essa relação que a gente tem com a oração, que é muito especial, que a gente pode ter com o Pai Celestial, mas a gente realmente consegue sentir o amor dele, o amor, a conexão que ele tem com a gente, né, a paciência, que ele é muito paciente para escutar a gente, né, e a gente começa a ter essa conexão mais forte com ele, e aí a gente consegue entender mais ainda que realmente ele nos ama, que ele tá lá pra gente, porque somos filhos dele. Eu acho isso bem importante, porque às vezes eu penso assim, no meu caso, eu nunca tive um relacionamento muito bom com meu pai, né, nessa terra. Então, eu acho que eu projetei a palavra pai naquele relacionamento. Sim.
Só que o dicionário da Bíblia, lá no Guia das Escrituras, ele fala que quando a gente entende quem nós somos, filhos de Deus, e quem Ele é, nosso Pai, que a oração se torna algo menos formal e algo muito mais cotidiano. Da mesma forma que você pega seu telefone e diz, oi pai, tá, então me liga quando você puder. Se torna dessa maneira, onde a gente está sempre conversando com Ele, onde a gente está sempre compartilhando os nossos problemas. E eu acho que às vezes, nesse sentido, às vezes a gente não deve ser só de fazer oração, mas de dedicar o nosso tempo a estar com Deus. Exato. Quais são algumas coisas que você vê como sendo importantes para você dedicar o seu tempo com Deus? Nossa, primeiramente, das escrituras, né? Incrível, a gente consegue realmente sentir o amor dele, a conexão que a gente tem com ele, ir ao templo. Ir ao templo, a gente está na casa de Deus, né? Eu estava no templo ontem, sempre é uma experiência maravilhosa, sempre tenho muitas respostas quando eu vou no templo. Estar com família também, né? Porque a família foi criada por Deus, eu acho que ajuda também muito. Estar com amigos também que estão da igreja, né? Que te inspiram a ser melhores, né? A se aproximarem mais a Deus. Então, acho que são essas coisas pequenas, assim, que às vezes a gente esquece, né? Coisas do dia a dia, né? Falar com o nosso bispo, falar com o presidente de Estado, se está tendo algum problema, família, ler escrituras, oração e templo. Básico. É legal porque eu sempre falo nos meus treinamentos assim, que o ambiente ele impacta a nossa filosofia, a filosofia vai determinar nossas escolhas, as escolhas vão mostrar nos resultados. Então, estar em lugares santos para que as minhas filosofias possam ser disso, para que eu possa escolher coisas de santidade e os meus resultados possam mostrar isso. Legal que você falou isso. Qual a diferença para você entre orar mecanicamente e realmente se comunicar com Deus? Eu tenho experiência com isso. Eu tava na missão, né? Eu tava falando com o meu presidente da missão, né? Eu tô falando muito sobre missão hoje, claro. Estou inspirada. E eu falei com o meu presidente da missão, eu falei, parece que as respostas agora, elas vêm, assim, muito mais suaves na minha mente, né? Não são respostas, assim, grandes, majestosas. E ele falou, quando você conversa com o Pai Celestial, né? Quando você está conversando com ele, o Espírito está ali. E o Espírito ele vai testificando das coisas, né? E ele vai te dando a resposta que você precisa, porque ele também é o meio de comunicação do Pai Celestial com a gente. E ele falou, o Espírito, ele tá ali ainda. Mas como você é tão acostumada a receber esse Espírito, você vai tá ali, vai ser mecânico pra você. Eu recebi uma resposta, mas você não vai pensar que foi o Espírito. Você vai pensar que foi sua mente, porque você está tão acostumado a receber aquilo, né? E ele falou assim, não é que você não tá com o Espírito, não é que você não tá recebendo respostas, é que você tá tão acostumada já, que é aquele sentimento assim, still. Como é que fala still em português? Ai, não sei. Calma, né? É assim. Não é uma turbulência. Não é uma turbulência. É aquela resposta que vem na sua mente calmamente, e você nem percebe mais, porque você tá tão acostumada com isso. E eu lembro que ele me contou uma história do Elder Eyring. O Elder Eyring tava falando com uma pessoa, né? E a pessoa falou pra ele assim, nossa, você deve chegar em casa e fazer muitas orações, né? Pra várias pessoas, que você é o presidente da igreja, né? Então você deve ter muitas pessoas pra orar, deve demorar horas pra fazer essa oração. E ele falou, não. Eu chego em casa, eu me arrumo, vou pra minha cama e eu falo, amém. E eu vou dormir. Porque a vida dele é uma oração. Não, exato. Ele falou, o dia inteiro eu tô com aquela oração no meu coração, né? Não é uma coisa mecânica que eu vou dormir, tenho que fazer oração, vou acordar, tenho que fazer oração. Não. Ele sempre tá com aquela oração no coração dele, então ele não precisa chegar assim, não é uma coisa mágica que ele vai se ajoelhar e vai ser ali que vai receber a resposta. Não. Se você também tiver aquela oração no seu coração, então você também vai receber essa resposta, né? Vai te dar a calmaria que você precisa, vai te ajudar também a ter essa conexão com o Pai Celestial. Então, eu acho que é tudo também sobre sinceridade com o Pai Celestial, né? A gente tá ali tentando se aproximar dele a todos os momentos, né? E não precisa ser aquilo de manhã, tarde e noite fazer oração. Não, você pode sempre estar fazendo uma oração e falando com ele, né? E eu acho interessante isso porque, assim, eu fico pensando também, para muitas pessoas que não fazem oração, tem que começar dessa forma. Exato. Porque não virou parte... Eu sempre falo com as minhas amigas assim, eu falo para elas, eu nunca tô de dieta, eu só faço o protocolo do corpo que eu quero. Sim. Então, né, eu não tô... Então, assim, se eu tô comendo uma coisa assim, é porque você tá na dieta? Não, é porque isso é o que eu como. Sim. Então, assim, mas você tá sentindo o espírito? Não, é assim que eu vivo a minha mente, é assim que a minha cabeça funciona. Então, eu acho isso bonito porque quando vira um hábito... Eu tive uma experiência recentemente onde eu acordei com uma música dos jovens na minha cabeça e estava na hora de eu fazer oração e eu não conseguia fazer oração porque a música estava tocando na minha cabeça. Eu ajoelhei, eu deixei a música tocar toda na minha cabeça e falei, amém?
Porque eu sabia que era aquela maneira que o Senhor estava comunicando comigo, que era o que Ele queria que eu desejasse na oração, porque a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente deixa algo em nome de Cristo, que aquilo possam ser as palavras de Cristo. Exato. Tanto no exemplo dele de oração, dele falar assim, todavia seja feita a sua vontade, Pai, e não a minha. Então, isso é uma coisa que a gente, como pais, né, tendo 2 filhos aqui, a gente coloca muito para as crianças, assim, o Pai Celestial não é o seu garçom. Sim, não. Então, se você quer pedir alguma coisa, tenha certeza de que você fale assim, mas seja feita a sua vontade. Exato. Agora, quando você vive em espírito de oração, onde o seu ambiente, por exemplo, é o templo, o que impacta as suas filosofias de estar sempre pensando em coisas sagradas, o que vai determinar as escolhas que você faz, do que você assiste, de onde você frequenta, das palavras que você usa, os seus resultados vão ser onde poder falar assim, amém para o dia de hoje. Exato. Muito legal, gostei. Para você, o que significa dizer que Jesus Cristo é seu salvador pessoal? Que ele realmente morreu por mim, né? Que ele está comigo, né? Porque muitas pessoas elas param ali na morte de Jesus Cristo. Ele morreu, acabou, né? Pagou por nossos pecados e é isso, ficou na cruz. Não, o Salvador, ele ressuscitou por nós, para que a gente também pudesse viver com ele novamente. Então, falar que ele é meu Salvador é uma coisa contínua, é todos os dias, né? Ele é meu Salvador todos os dias, porque ele me salva todos os dias. Poxa, vamos falar isso de novo. Ele é meu Salvador todos os dias, porque ele me salva todos os dias. Sim. Gostei disso. Eu não conseguiria viver minha vida sem ele, né? Eu não consigo imaginar a minha vida sem ele. E saber que a gente tem uma pessoa que está esperando pela gente, né, do outro lado, né, que fez tudo pela gente, que ainda faz, porque a expiação dele é contínua. É todos os dias que acontece na vida de várias pessoas, né? As pessoas, elas usam a expiação dele todos os dias com arrependimento, né, com indo para a igreja, se batizando. Então, tudo que Jesus Cristo fez é algo que vai continuar por todas as nossas vidas. Então, é tudo, né? As pessoas falam assim, Jesus Cristo é tudo pra mim. E realmente, ele é meu salvador, ele é meu redentor, ele me ajuda todos os dias, ele é meu amigo, ele é meu irmão, assim, ele tem tudo que eu preciso, ele é pra mim. Que tudo. Que então... bom que você pensa assim, muito legal. Uma outra pergunta que foi colocada como parte do discurso é como essa compreensão muda a forma com que a gente vê mandamento. Meu marido costuma dizer que a gente faz, né, que algumas pessoas cumprem mandamentos porque elas não querem ser penalizadas, outras cumprem mandamentos porque elas querem ser abençoadas e outras cumprem porque elas amam a Deus. Sim. Como que é isso para você? Eu acho que quando a gente entende, né, voltando pro tópico do discurso também, que a gente é filho de Deus, quando a gente entende essa natureza divina, não é... Os mandamentos não são uma área de restrição pra gente, né? Porque às vezes as pessoas elas pensam, nossa, tem um mandamento, eu não posso fazer isso, isso e isso. Você se sente presa. Mas na verdade, os mandamentos, ele abrem portas pra gente. Porque com essas portas abertas, a gente vai conseguir seguir caminhos dentro das leis do evangelho, né? Sabendo também que a nossa natureza divina ali segue na parte alta. Então, se você sabe quem você é, você não vai se relacionar com pessoas que você acabou de falar, né? Você não vai se relacionar com certas pessoas, você não vai fazer certas coisas, você não vai beber certas coisas. Porque você sabe que, de acordo com as leis do Evangelho de Jesus Cristo e com os mandamentos que ele deu pra gente, né, que são mandamentos de amor, né, porque ele é um pai amoroso, ele ama a gente, ele quer que a gente esteja seguro, esteja saudáveis, a gente vai saber, né, como nos guiar nessa vida. Então, os mandamentos, ele literalmente ajudam a gente a nos guiar nessa vida mortal. Então, não só restrição, é uma abertura de portas para que a gente possa fazer mais coisas e entender mais coisas. Você é muito missionária, cara. Você é muito missionária. Tá bom, amém, amém. Já é, adorei. Eu estava pensando também nessa forma dos mandamentos, porque para mim o mandamento ele vem como proteção, de que assim, eu sei que eu fiz isso, então eu vou ter que ser abençoada com esse negócio. E com isso, o meu amor pelo meu Pai Celestial aumentou. Então, assim, primeiro eu cumpria mandamentos porque eu não queria ser penalizada. Eu agora... E tenho algumas coisas que eu sinto assim, realmente. Tem outras que eu cumpro porque eu quero ser abençoada. Só que o que eu notei é que ao viver essas duas maneiras de níveis mais baixos com relação ao mandamento, eu comecei a amar o Senhor mais. Né? Então, assim, se você é o tipo de pessoa que está cumprindo mandamento porque você não quer ser penalizado, ou está cumprindo porque você quer uma bênção,
saiba que isso pode ser uma maneira de realmente você aprender a amar mais o seu Pai Celestial e o seu Redentor Jesus Cristo. E as pessoas ao seu redor também, né? Você começa a amar mais ela, porque vocês entendem que ela está passando também. Então. O que mais que te chamou a atenção nesse discurso? Eu acho que o que mais chamou a atenção foi a história no começo. Eu vou até abrir meu telefone aqui. Conta pra gente. Mostrar. Quero ouvir nas suas palavras. Ele tá falando da experiência da filha dele, né? A filha tava na missão, tava tendo experiência com uma das pessoas da igreja, né? E ela tava muito triste, né? Ela tava chorando muito porque ela se sentia perdida. Ela tinha acabado de perder o emprego, a vida dela não tava indo certo, né? E ele fala no discurso que a filha dele falou, eu vou abrir escrituras, vou procurar uma lição para dar pra ela. E ela fala, não é assim que o Senhor seria, né? O Senhor estaria lá com ela e ajudaria ela da maneira que ela tá precisando agora. E as escrituras, obviamente, ajudam a gente, mas o que ela precisava realmente é saber que ela é uma filha de Deus, que o Pai Celestial tá com ela, que ele vai ajudar ela, né? Nessa vida a gente passa por muitos ups and downs, como eles falam em inglês, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, o tempo todo. A gente passa por muito disso na nossa vida, né? São perdas de entes queridos, são trabalhos que a gente perde talvez, são relacionamentos, e as pessoas, elas focam tanto no que elas perderam, no tempo que elas perderam, elas esquecem de olhar para cima e falar, Pai Celestial, me ajuda a entender o que eu aprendi com essas coisas, o que eu vou fazer agora na minha vida, né? O que eu vou fazer para melhorar agora, para pegar esse emprego de novo, para ter um relacionamento melhor da próxima vez, para ter uma faculdade boa. Então, a gente tem que ser um pouco mais positivo. Eu acho que eu aprendo nesse discurso. E quando a gente é positivo, quando a gente entende nossa natureza divina, quando a gente entende que somos filhos de Deus, a gente consegue não só ter uma perspectiva maior das nossas vidas para o futuro, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor. Então é isso que essa sister, ela fala, né? Ela fala que ela não estava entendendo como ajudar essa irmã, mas ela lembrou que ela precisava lembrar a ela que ela também era filha de Deus. Então acho que é uma das coisas que mais me tocou assim no discurso, a primeira parte do discurso, quando você abre, né? Vai prestar nosso testemunho, né, para as pessoas, mostrar para elas esse amor do Pai Celestial, né, que a gente também tem que lembrar todos os dias. E para você isso é uma experiência muito real, porque você prestou seu testemunho pro ateu e você lembrou de quem você era. Exatamente. Eu gosto de uma parte que ele fala o seguinte, à medida que passarmos a conhecer verdadeiramente quem somos, vamos acreditar com mais firmeza que nosso amoroso Pai Celestial providenciou um plano para que possamos viver com ele novamente. O elder Patrick Kieran ensinou, o belo plano do nosso Pai, até mesmo seu plano fabuloso, foi elaborado para levá-los para casa, não para afastá-los. Então, tudo que o Pai Celestial faz é para a gente voltar para a casa dele, não para penalizar a gente. Deus está numa busca incansável por vocês, foi o que o elder Kieran falou. E aí, citado aqui, pensem nisso por um momento. Nosso Pai Todo-Poderoso e Amoroso está numa busca incansável por você. Incrível, né? E meu marido fala, a gente, né, no meio da turbulência da minha cabeça, meu marido virou para mim e falou assim, você sabe que o Pai Celestial te prometeu que na sua próxima fase você vai ser feliz? Aí eu falei, E ele falou assim, e você sabe que para você ser feliz, requer muito. Sim. Aí eu, Aí ele falou assim, então lembra, e aí foi interessante, porque aí ele pôde me dar um exemplo bem claro de bênçãos que o Pai Celestial me deu, que a gente não estava pensando. Eu acho que eu já contei essa história para você. Eu e o Michael, a gente se conheceu num dia, 5 dias depois ele me pediu em casamento. E aí eu lembro quando ele me pediu em casamento, ele me levou para poder comprar um anel, né, que eu nem uso, na verdade, vou até mostrar aqui. O diamante que ele me deu primeiro tá aqui agora, porque eu pedi um muito maior depois. Mas enfim. E eu lembro que a gente foi sair para comprar anel e eu não tinha noção de quanto que ele, né, qual era o orçamento, nem nada. E aí eu lembro que eu escolhi ele falou assim, esse e tal, e era um baratinho assim e tal. E aí ele falou assim, se você pudesse ter o anel que você quisesse, qual que seria? Aí eu entrei no site da Gaster, gente, olha a viagem da garota. E eu apontei para um anel que custava, tipo assim, $100 mil, assim, ridículo. Eu falei, olha, se eu pudesse ter qualquer anel, seria esse. Aí ele imprimiu essa foto para mim. Eu falei, tá, ele não vai me dar mesmo. E eu lembro que eu ainda até falei assim para ele, eu falei assim, eu tô tão feliz de que você é exatamente o que o Pai Celestial me prometeu na minha bênção patriarcal, mas acima de tudo você é bonito, porque eu achava que você ia ser muito feio, porque ia ser espiritual, ia ser isso, ia ser aquilo. Então, assim, eu achava que você ia ser feio, você já não é feio, que até um elástico de cabelo tá valendo, tá valendo. E aí isso foi numa segunda-feira, ou terça-feira. E aí naquela sexta-feira,
ele me pediu em casamento na frente dos meus colegas todos de trabalho com exatamente o anel. Mas não era o da Gastã, então eu tenho que explicar a história. Sim, Diz a lenda, ele conta que naquele dia ele sentiu um desejo muito grande que eu tinha que ir no shopping para procurar meu anel. E o chefe dele falou assim, só vai, porque você não tá trabalhando direito, só sai, vai cuidar da sua vida. E aí ele procurando anel, e ele sentiu que ele tinha que ir numa joalheria específica. E ele chega lá e fala pra mulher assim, você tem esse anel? Ela falou assim, não, mas a gente pode encomendar. Ele falou assim, não, você tem esse anel, eu sei que você tem esse anel. Ela falou assim, não tenho. Ele falou assim, tem. E ele começou a andar na joalheria, e ele falou assim, tá aqui. Aí a mulher disse que a mulher começou a chorar, ela falou assim, isso é um milagre, eu nunca vi esse anel na minha vida. Imagina. E era o meu anel, né? Aí as pessoas podem estar pensando, gostou tanto do anel que agora derreteu para fazer outro e botou esse no pescoço. Mas é uma conversa para um outro podcast. Mas o que eu achei interessante é que ele virou para mim essa semana e falou assim, isso era tão pequeno. E o Pai Celestial quis fazer por você. Ele falou assim, era 4 vezes mais do que eu estava querendo investir no anel para você. Não foi 100 mil, gente. Ele falou assim, era 4 vezes mais. Tive que vender tudo que eu tinha para poder comprar esse anel para você. Mas o Pai Celestial queria que você tivesse. E ele queria que você recebesse na frente de todo mundo. E ele falou assim, se o Pai Celestial se preocupou com aquilo, com você, por que você acha que ele não vai te dar mais? Nossa. E aí eu fiquei me perguntando, por que eu acho que ele não vai me dar mais? Porque eu tenho as minhas inseguranças. Só que tem a escritura no livro de Mormon para mim é clara. O Senhor dá as dificuldades para que a gente possa se humilhar, a gente possa pedir perdão e a gente possa se chegar a Ele. Então, da mesma forma que Ele falou para mim, tá bom, você tem um excesso de trauma, eu não posso usar isso simplesmente falar, ai gente, eu tô sendo assim só porque o meu excesso de trauma, eu tenho que falar, Senhor, me ajuda nesse trauma, me ajuda a entender que vai ser melhor, me ajuda a lembrar de todos os milagres que o Senhor já proporcionou na minha vida, me ajuda a lembrar das coisas grandes e pequenas, né? A semana antes que eu conheci meu marido, a gente se conheceu numa segunda-feira. 5 dias antes, eu lembro que eu briguei com o meu chefe, eu briguei com a minha equipe toda. Eu liguei para o meu pai no Brasil e ele falou que eu fui o maior erro da vida dele, que ele queria que eu nunca tivesse existido. Eu tive 2 pneus furados e depois eu fui no pior date da minha vida. Tudo que podia acontecer Tudo que podia acontecer ruim aconteceu naquela sexta-feira. E aí, quando eu conheci meu marido na semana seguinte, foi tudo de bom que eu queria e rápido, sabe? E eu falei assim, os milagres, eles ainda acontecem, só que, muitas das vezes, a gente não presta atenção, a gente não anota, a gente não leva a sério, e aí os milagres começam a parecer coincidências, né? Qual é o seu pensamento final com relação a esse discurso? Eu queria deixar uma mensagem, na verdade, para as pessoas que estão assistindo isso. Por favor, Sister Cunha, venha na minha casa, abra seu livro de Mormon e compartilhe sua mensagem, Sister Cunha. Você estava falando sobre sua experiência, né? E ontem, quando eu estava no templo, eu abri Deuteronômio 6, 7 e 8. E eu sempre Vou abrir agora. Eu sempre leio a escritura quando estou no templo e eu sempre tento entender uma coisa nova. Porque se aparece várias vezes é porque é importante, né? Então o Senhor, ele sempre tenta me ensinar uma mensagem nessas escrituras. É engraçado que eu faço aquele joguinho que eu fecho a escritura e eu abro assim com o olho fechado. É tão isso. É tão você isso. E sempre cai na mesma escritura, gente. Eu não estava entendendo ontem, eu estava com muitas perguntas, assim, né? Doutrina e Convênios 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Vou abrir agora. Tá, o tema. Sim. E assim, o que eu gosto mais das escrituras é que elas todas têm a mesma frase quase, né? Eu não lembro do versículo exatamente, mas elas falam que o desejo do justo, né? Se você tem um desejo certo, você vai conseguir. Aí você estava falando a sua história e eu pensei, nossa, mas você sempre queria uma família, você sempre quis, tipo assim, succeed na sua vida, né? Você sempre quis procurar mais, ser melhor. E o Pai Celestial, ele te abençoou, e o que foi mais engraçado nisso, né? O que foi mais maravilhoso nessa obra que ele fez na sua vida, é que você poderia ter focado nas coisas ruins que aconteceram na sua vida. Você poderia ter ficado naquele passado, né? Você poderia ter ficado na conversa que o seu pai falou pra você, né? Você poderia ter se curado aquele rancor. Mas você decidiu, legal. Você decidiu deixar tudo aquilo pra trás. Você decidiu focar, né? Que o Pai Celestial, ele tinha um plano perfeito pra você. Né? Você entendeu quem você era naquele momento, que você merecia. E ainda merece muitas coisas, né? Então, eu gosto muito das escrituras porque eu acho que é o Pai Celestial falando com a gente, né? Ele fala assim, eu sou Deus, e aqui tá minha mensagem pra você. E ele fala sobre aquela escritura missionária, né? Que o campo tá branco já, preparado pra ceifa, e que tem muitas pessoas que estão esperando, né? Pra serem, né? Parte dessa colheita do evangelho. E nós, como membros da igreja, nós temos essa oportunidade, né? De passar para essas pessoas esse amor que o Pai Celestial tem, né? Esse envolvimento que ele tem. Porque muitas pessoas
como você passou por aquela dificuldade, as pessoas decidiriam focar naquela parte ruim, naquela parte negativa da vida delas. Mas não, você foi por cima, né? A gente tenta. Sim, não, e você tentou e deu muito certo. E eu vou, já sendo sua escritura favorita, eu vou dizer que o primeiro versículo é o que fala na minha mensa patriarcal. Sério? Né? E a palavra maravilhosa. Uma grande e maravilhosa obra está para iniciar-se entre os filhos dos homens. E depois ele fala, portanto, se me pedires, receberás e batereis e ser-te-á aberto. E é muito interessante poder pensar nisso, né? Eu acredito que o Senhor fala conosco na maneira do nosso entendimento. Tem uma escritura em Alma que fala sobre isso. Eu acho que em Alma, tenho quase certeza que em Alma. E fala que o Senhor fala com os filhos dele de acordo com o entendimento de cada um deles. E eu vi, né, até mesmo por ter escrito o livro de personalidade, que o Senhor fala comigo da maneira da minha personalidade. E aí ele fala, vai ser maravilhoso, vai ser grandioso, vai ser melhor do que você imaginava. E se você achava, e vai ser 100 vezes melhor. E aí eu falo assim, então tá bom. Né? Aí eu falo assim, se vai ser 100 vezes melhor, então bora esperar. Porque, né? E isso é uma coisa muito importante mesmo. Eu gostaria só de terminar com o meu testemunho de que eu realmente acredito de que quanto mais apegado a gente tiver às coisas de Deus, mais a gente vai lembrar num sentimento assim dentro da gente de que a gente viveu com Ele. Nas palavras do Elder Boy K. Packer, uma vez ele falou assim, Deus sabe como vamos agir, não porque Ele é Deus e porque Ele sabe de todas as coisas, mas porque Ele é nosso Pai e Ele criou a gente. É verdade. E naquele momento, para mim, foi uma coisa assim tão gostosa de ouvir. Eu falei assim, Ele passou tempo comigo antes dessa vida. Ele sabe como eu vou me comportar. E em função disso, que Ele tem essas ideias. E o seu pensamento final é qual? Gostaria também de falar isso também, porque eu sei que esse Evangelho de Jesus Cristo, né, é verdadeiro. Eu sei que o Pai Celestial, Ele ama cada um de nós perfeitamente, com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, né? Ele ama a gente, Ele quer que nós conhecemos, né, a nossa identidade divina. Ele quer que a gente entenda isso, né? Realmente de dentro do nosso coração, para que a gente possa ajudar outras pessoas também a entenderem isso. Eu acho que as pessoas estão precisando muito disso hoje em dia, elas estão precisando entender, né, sobre esse amor que elas podem ter na vida delas, ainda maior por causa do Pai Celestial. Então eu espero que todos vocês possam entender, né, e voltar às suas identidades divinas, possam entender quem vocês são, quão amados vocês são por várias pessoas, né, e quão perfeito esse Evangelho é, e é a notícia das palavras, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, gente, literalmente com o testemunho dela. E assim a gente termina mais um episódio do Irmãs em Sião, com a minha convidada especial aqui, a Larissa vai estar conosco no próximo episódio, mas se você gostou, curte, compartilha, comente. Se você não compartilhar, ninguém vai saber sobre esse podcast. A gente literalmente apenas começou e espero que essa conversa possa ter ajudado você a entender sua identidade divina e a se preparar para um dia chegar à presença do seu Salvador. E com isso a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.